Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, aqueles que me antecederam nesta tribuna no dia de hoje sustentam teses que extravasam os limites do município de São Caetano do Sul e estão realizando desta tribuna aquilo que nós temos, sim, condições de exercitar, ou seja, ser exemplo para o nosso país. Porque, muitas vezes, senhor presidente, já usei essa tribuna para dizer que São Caetano do Sul deve ter e pode ter, e terá que ter, um papel preponderante nos atos de política, especialmente nas políticas sociais. A nossa cidade tem o maior padrão IDH, Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil. E nós sabemos que quem fez isto, quem produziu esta pesquisa, não foi o escritório ali da esquina, não foi o Instituto de Pesquisa amiguinho deste ou daquele prefeito, mas foi a ONU. Então, é um grande handicap para que São Caetano do Sul se posicione realmente nos grandes temas da nação brasileira, principalmente nesta quadra em que tudo está descontrolado no nosso país. A economia, nem se falar, a inflação, o dólar, etc, etc. Uma parte daqueles que representam o povo, em termos de coletividade, o Congresso, Senado, totalmente contrário à Câmara Federal, Federal contra a Câmara. Então, se nós temos descontrole na economia, aqueles que nos representam, que estão no Congresso, para falar sobre o povo, ouvindo o povo e encontrando caminhos e soluções, esses não estão concordes. É um absurdo, representantes mais importantes, no sentido de número, porque todos, vereador, todos são importantes, deputado estadual, mas é aquele que representa a nação brasileira, não um Estado. Estar um contra o outro, Senado versus Câmara. Então a coisa é muito complicada. E para complicar mais ainda, nós temos aqui, eu quero falar sobre mosquito. O Aedes aegypti é agora um pano de fundo, senhor presidente, para que nós não venhamos, o povo brasileiro esqueça do impeachment. Esqueça que o sofrimento que o povo brasileiro está passando só pode levar a um caminho, o caminho da união. Porque todos nós ouvimos falar essa história que a união faz a força, e é verdade, por mais simples e mais propalado que seja esta expressão, a união faz a força. Então, portanto, diante de tanto sofrimento que a nação brasileira em todos os setores, principalmente na representação popular no Congresso Nacional, passa, é importante que nós venhamos a saber que a dona Dilma não poderá fazer de maneira nenhuma um pano de fundo para a situação que nós temos, para tirar, através da saúde, dos problemas sociais da saúde, como o Aedes aegypti, para tirar a nossa observância do povo brasileiro da questão nacional que nós enfrentamos. Mas para ainda complicar mais, nós temos essa luta para o CPMF, a contribuição provisória sobre movimentação financeira. Então, essa malfadada contribuição já foi até pelo senhor Lula execrada e posteriormente em 2007 do governo do Lula foi defendida com unhas e dentes, sendo elencado como a salvação da pátria. O CPMF nunca salvou a pátria, não deu nada certo, mesmo porque tudo aquilo que se tira do povo, pelo jeito, e principalmente no lulopetismo dos últimos 12 anos, volta para o povo. Então, agora tem essa história da CIS, Contribuição Interfederativa da Saúde. Então eu disse no início das minhas palavras, senhor presidente, que São Caetano do Sul tem sim condições de se postar em relação a todos os problemas da nação brasileira, porque nós temos o índice de desenvolvimento humano mais importante do Brasil. E quero aqui sustentar que não é uma falácia dizer isto, porque diante das dificuldades, o governo do senhor Paulo Pinheiro pagou mais do que a metade da nossa dívida. Na verdade, da dívida do São Caetano contraída, 59,2% da dívida contraída em 2012. Então, o São Caetano do Sul tem o IDH, tem estrutura e tem exemplo para dar. Diante das dificuldades que nós temos, não precisa tirar mais do povo. Não precisa tirar mais do povo via CPE ou o CIS ou o que for. Basta ter competência e, evidentemente, ter um Congresso que possa imitar, sim, este Congresso que é aqui, que é a Câmara que representa o povo, porque nós temos dado, de uma maneira ou de outra, sustentação a este governo que nós temos para pagar as dívidas. São Caetano pode, então, do ponto de vista
da estrutura que nós temos de representatividade aqui, para concluir, senhor presidente, da estrutura que nós temos aqui nesta casa e na administração, podemos dar exemplo para o Brasil.